Mas hoje eu vou falar sobre esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira. Será que ele falou fake news ou ele disse só verdades? Nós vamos entender um pouquinho de acordo com a lei. Vocês vão ver passo a passo de todos os artigos da instrução anterior da Receita Federal e da nova instrução da Receita Federal. Então, não perde esse vídeo e fica até o fim, porque você não perde por esperar. Vamos então analisar o vídeo atentamente. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. Nesse ponto, ele está certo. O governo quer ter maior controle sobre a movimentação financeira das pessoas, sob a alegação de que é para evitar a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro. E isso foi dito claramente pelo presidente Lula, conforme está aqui nessa mensagem. Outro ponto verídico nessa fala do Nicolas é que realmente o governo federal não quer saber como que uma pessoa consegue pagar as suas contas ganhando um salário mínimo. Porque, cá entre nós sabemos que o salário mínimo é muito pouco para cobrir todas as despesas básicas da população brasileira. Então, nesse ponto, não há fake news. Mas vamos continuar. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. Essa fala é um pouco problemática. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer saber, o governo federal, a sua movimentação de cartão de crédito. Porque isso, conforme o artigo que eu deixei aqui embaixo para vocês analisarem, diz que as movimentações continuarão com o seu sigilo. E isso foi um ponto positivo dessa nova instrução da Receita Federal, situação da qual não tinha na instrução anterior. Não previa o sigilo, mas nessa instrução prevê o sigilo. Então, essa fala dele é sim um fake news, porque as movimentações de cartão de crédito não serão avaliadas. Vai ser informado para a Receita Federal pelas instituições bancárias as movimentações acima de 5 mil. Ou seja, o seu cartão de crédito deu 5 mil, o banco vai informar para o governo federal que o seu cartão passou de 5 mil. Não vai ficar olhando movimentação por movimentação, tal como ele deixou a entender nessa mensagem. O segundo ponto que eu também considero uma fake news é que ele diz que o governo quer monitorar o seu Pix. Só que em nenhuma parte da lei tem a menção da palavra Pix, nem na instrução anterior e nem na instrução nova. Ou seja, é uma fake news, porque não existe isso. O que mudou da lei antiga para a lei nova é que na instrução 1571, as movimentações, elas eram de forma agregada. Não havia um detalhamento dessas movimentações. E na resolução 2219, as informações elas vão ser cruzadas. Como assim? Eu vou te explicar. Antes, se você recebia 10 mil reais na conta e você tinha 8 mil de despesas, o que que o banco fazia? Ele apurava o saldo dessa movimentação, 10 menos 8, que daria 2 mil reais. Não ultrapassou ali, então o banco não vai informar para a Receita Federal que teve essa discrepância de entrada e saída. Ou às vezes você gastou 8 mil, mas você teve de entrada 5 mil. Não vai ter esse cruzamento de informações para saber por que que você gastou 8, sendo que você recebeu 5. Entende? Porque pensa bem, como que é na lei agora, que não é agora mais que ela foi revogada, né? Nessa instrução 2219. Diz o seguinte, que se você recebeu 3 mil na sua conta, a única entrada, mas você pagou 5 mil de cartão de crédito, eles não iam informar os 3 mil de receita, mas eles iriam informar os 8 mil de saída. Como não iria constar 8 mil de entrada, iria ter uma discrepância do valor de saída. Então, o que que o banco ele vai fazer? Ele vai informar só os 8 mil do cartão de crédito, que foi só a despesa. Então, lá na Receita Federal, eles vão falar, opa, por que que teve a saída de 8, mas não teve uma entrada de 8? E aí pode ser sim que você caia na malha fina. O que que é a malha fina? É a declaração que você fez dos seus rendimentos não condiz
com a realidade. É isso, em tese, que significa a malha fina, tá? Só para deixar mais didático aqui o nosso aprendizado. Além desses pontos que eu disse, uma coisa que me chamou muita atenção no vídeo do Nicolas foi que ele não informou que, na verdade, esse tipo de controle já existia. Na instrução 2219, fala que as instituições bancárias vão informar 5.000 pessoa física, 15.000 pessoa jurídica. Mas Nicolas omitiu a informação que na instrução anterior, 1571, falava da mesma forma. Só que 2.000 para pessoa física e 6.000 para pessoas jurídicas. Ou seja, nesse ponto, a instrução atual, ela é mais benéfica, só que qual ponto que ela foi maléfica? Porque antes, na instrução 1571, não havia o controle detalhado das movimentações, e sim eram movimentações agregadas e de forma ali que mostrasse só o saldo, por assim dizer. Na instrução 2219, não, é tudo detalhado, tal como eu dei nos exemplos anteriores. E nesse ponto é o maior ponto de indignação das pessoas. Eu acredito que nós brasileiros, a maioria de nós, pelo menos, que entendeu como é que aconteceu isso tudo, e por isso que eu quis trazer o vídeo aqui para vocês, de que não é sobre o Pix, não é sobre somente uma taxação do Pix, até mesmo porque, como eu disse, na instrução 2219 não fala em nenhum momento sobre o Pix. Mas sim, a nossa indignação é sobre o Estado ter o controle sobre toda a nossa movimentação e a gente ter que prestar contas de um dinheiro que às vezes não tem como prestar contas. No direito, quando uma prova ela é impossível de ser provada, a gente chama ela de prova diabólica. Claro que eu estou fazendo uma analogia aqui bem assim rasa para deixar o nosso aprendizado mais didático. Mas pensa bem, você vai fazer um churrasco na sua casa de Natal, vai reunir lá seus 70 primos, porque eu sou mineira. E aqui em Minas é uma confusão danada, e junta todo mundo, e família ligada para pagar namorada, ex-namorado, ex-marido e filho, todo mundo junto. Todo mundo deposita, vamos supor, o dinheiro na minha conta, para que eu organize o churrasco, para que eu compre as carnes, e no final das contas a gente vai fazer um rateio quanto deu para cada um e todo mundo vai transferir esse dinheiro na minha conta. Então, vamos supor que deu mais de 5.000 e eu não tenho como provar essas entradas. Eu vou ter que pegar recibo de todo mundo, eu vou ter que trabalhar de uma forma que eu vou ter que esses gastos, eles vão ter que ser provados. Eu acho que aí é toda a problemática dessa instrução da Receita Federal 2219. Até mesmo porque a maioria da população brasileira não tem instrução de como fazer prova dos gastos que tem. Quando a gente vai, por exemplo, prestar contas de uma pensão alimentícia, que tem que gastar com fralda, com leite, já é difícil a gente levantar certos valores para provar. Imagina no dia a dia. Imagina se você empresta o seu cartão de crédito para o seu primo e você vai ter que ficar provando que esse valor entrou na sua conta porque você emprestou para o seu primo. Você vai ter que fazer um contrato com o seu primo de empréstimo. Pensa. No nosso cotidiano, as pessoas não fazem contrato de compra e venda para carros, muitas vezes. Várias vezes eu chego no escritório e as pessoas fazem uma venda ali verbal, e aí depois não tem como provar que o veículo tinha um vício oculto, por exemplo. Então, infelizmente, nós temos uma cultura de não documentar as coisas, e acaba que as coisas vão passando com o tempo e isso fica prejudicial, principalmente analisando essa instrução 2219. Mas vamos continuar analisando o E vídeo do não, o Nicolas. Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Nesse ponto, eu tenho que concordar com o Nicolas. Foram 3 coisas que ele disse: que as compras da Shein não iam ser taxadas, e realmente elas foram. Segundo ponto, que não haveria sigilo nas contas do governo e teve sigilo. E o terceiro ponto, sobre o imposto de renda,
também é verdade. Só que a fala dele é um pouquinho problemática no que diz respeito à taxação do Pix, que ele fala que vai ter, que não vai ter, por causa dessas três questões que ele disse antes. E o que ele usou para chegar nessa conclusão é o que a gente chama de premissa. Só que a premissa dele foi falsa. Por quê? Eu vou te ensinar primeiro o que que é uma premissa. Premissa é o seguinte: está chovendo e a rua está molhada. Logo, se a rua não está molhada, não está chovendo. É uma premissa falsa, mas que leva a uma conclusão que pode confundir as pessoas de que é uma verdade. Então, se a rua está molhada, está chovendo. Se a rua está seca, não está chovendo. E por que que essa é uma premissa falsa? Porque não é só porque a rua está seca que não está chovendo. Essa rua, por exemplo, pode ter um guarda-chuva e não cair água nela. Ou então a rua pode estar molhada e não necessariamente estar chovendo. Pode ser que alguém esteja lavando a calçada. Então, o que que ele fez? Ele tentou construir uma premissa baseada em três atos falhos do governo para chegar a uma conclusão da taxação do Pix. Então, ele fez uma premissa falsa. Então, nesse ponto, eu tenho que discordar com ele. E, mais uma vez, porque, como eu disse, na instrução 2219 da Receita Federal, não há sequer a menção da palavra Pix. Mas, como eu disse, o Nicolas usou sistemas de premissas falsos para chegar a uma conclusão falsa, quando na verdade ele quer induzir a uma conclusão verdadeira. E se a gente for jogar num esquema lógico de premissas, ele errou nesse ponto. Então eu não concordo com ele e eu considero como fake. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Eu também concordo com o Nicolas de que os trabalhadores informais serão os que mais vão sofrer. Porque, como eu expliquei antes, é difícil você provar movimentações bancárias na sua conta, principalmente quando elas ultrapassam o piso que o governo determina. E ele deu o exemplo, por exemplo, do feirante. Pensa, o feirante, às vezes ele vai montar a barraca dele ali para ele vender alguma coisa ali na feira e etc e tal. Mas às vezes ele não tem uma MEI, ele não tem nenhuma documentação sobre essas compras que ele vai vender ali na feira. Ele vai ter essa mercadoria, ele vai vender, vai ter a movimentação ali de entrada e de saída, não vai ter um conhecimento sobre como funciona o fluxo de caixa, um controle de caixa, um livro caixa. Não, talvez ele não tenha o conhecimento sobre o que que é uma MEI, para ele poder regularizar a situação dele também, e aí acaba que ele sim vai ser prejudicado. Então eu concordo com essa afirmação dele de que as pessoas menos favorecidas, e eu, quando eu digo menos favorecidas, as pessoas que têm menos conhecimento sobre como que funciona toda essa burocracia que é o nosso país, elas vão sim ficar prejudicadas pela dificuldade de conseguir provar a sua movimentação financeira, caso elas caiam numa malha fina. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$ 81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$ 6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Mas essa fala do Nicolas, eu considero ela bem problemática e talvez fake news, sim. Por quê? Porque desde o ano de 1965, na época de Milton Campos, é que é crime a sonegação fiscal. E o que que é a sonegação fiscal? Vou deixar o artigo 1º da lei que determina que é crime a sonegação fiscal aqui para vocês entenderem, que nada mais é do que omitir informações para não ter que pagar impostos, declarar X e faturar Y. Em resumo, é isso. Então, a instrução da Receita Federal 2219, que é a nova da polêmica toda, ela não trouxe nada novo de sonegação. Pelo contrário, ela manteve as mesmas disposições no quesito de prestação pelas instituições bancárias, a mesma coisa que a instrução 1571. Então, nesse ponto, sim, é fake news o que ele disse, porque a instrução nova não falou nada do que já existia desde 1965. Ponto que ele fala que é bem problemático. Ele fala assim: se já é difícil sem declarar, imagina declarando. Mas, como eu disse,
Já é, desde 1965, crime a sonegação fiscal de omitir as suas informações com o intuito de não pagar impostos. Então, sim, essa fala dele é problemática e fake news. Antes da gente continuar avaliando o vídeo do Nicolas, eu vou pedir para você curtir aqui, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente ter um debate saudável, inteligente e sensato sobre as políticas do governo, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Lembrando que eu não sou a favor nem de um e nem de outro. O meu debate aqui é puramente acadêmico e para deixar as pessoas informadas de uma forma mais simples possível, sem praticar aquele juridiquês, aquela linguagem mais difícil. E antes da gente avaliar as próximas fases do vídeo, eu quero deixar aqui para vocês o conceito de fake news. O que é fake news? Nada mais é do que uma notícia falsa, uma notícia fake. Não necessariamente eu acredito que ele tenha promovido uma notícia falsa, mas ele usou sistemas de premissas que não levam a conclusões verdadeiras, e sim a conclusões falsas, mas que induzem as pessoas a pensar situações positivas, quando na verdade são inverídicas. E ele não falou 100% de premissas falsas. Muitas coisas ele falou de forma verdadeira e muitas coisas eu concordo com ele. Inclusive, no final do vídeo, eu vou fazer um comparativo do que eu acho que ele falou de inverídico e o que ele falou de verídico. E vocês vão perceber ali a diferença entre um e outro, para deixar bem claro a minha conclusão sobre esse vídeo e não dizer que eu sou a favor dele ou eu sou contra ele, porque aqui o meu objetivo não é falar sobre a política em si, mas sobre o vídeo do Nicolas. Tudo bem? Então vamos lá analisar as outras partes do vídeo. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Essa fala do Nicolas também, ela é problemática. Por quê? Porque não é o PT que tira 27,5% do salário das pessoas. Não é o PT, é o governo que está sendo administrado pelo PT. Mas na época do Bolsonaro, também o imposto era 27,5%. Na época de todos os presidentes anteriores ao Bolsonaro, até a época de sempre teve esse imposto de 27,5%. Então não vai para o PT, não é o PT que tira. É a política de impostos do nosso país, que sempre foi assim. Então, fala problemática. Vamos continuar. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Eu considero essa frase de que o sistema brasileiro tem sistemas públicos ruins, generalizando, eu acho problemática, porque tem sim muita coisa ruim, mas tem sim muita coisa boa. Então, ele mais uma vez utiliza um sistema ali de premissas, comparando a Suíça com o Brasil, para dizer que não é igualitário. Eu até concordo que o sistema podia melhorar de forma significativa, mas não 100% assim como ele fala. Mas ainda assim, eu concordo mais do que discordo, mas que é uma frase problemática de fazer uma comparação que como se tudo fosse ruim, isso daí eu não concordo. Mas vamos lá. Esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Jansen, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. Resumindo, ele disse que tem dois fatores de preocupação. Primeiro deles, que o brasileiro não vai utilizar cartão de crédito, Pix e etc e tal. Eu acho essa fala problemática porque vai continuar utilizando sim. Depois, mais para frente, ele vai falar um exemplo, eu vou mostrar para vocês por que isso é mentira. E o segundo, ele fala que as contas do governo têm um sigilo aí, que o Lula disse realmente que iria tirar.
e não tirou. Então, nesse ponto do sigilo, eu concordo que as contas do governo têm um sigilo e as contas da população brasileira não podem ter. Mas quando eu digo de sigilo, não é sigilo de dados, de informações, é de movimentações, e mais uma vez eu deixo claro para você. Mas ele usa um sistema de premissas o tempo todo. E essa premissa que ele colocou leva a uma conclusão que ela é falsa. Tudo bem? O objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que essa medida, ela não tem o intuito só de analisar a sonegação e a lavagem de dinheiro, como foi dita pelo presidente. Eu acho que o intuito é sim arrecadar mais impostos. Porque qual seria o outro motivo se não esse? Se realmente a gente tivesse medidas drásticas para combater corrupção, lavagem de dinheiro, a gente não teria tantos escândalos que já aconteceram no Brasil e que não tiveram punições severas. E quando a gente fala de arrecadação de impostos, a gente tem que pensar que nós, aqui do Brasil, cláusula pétrea da Constituição Federal, e eu vou deixar para vocês aqui, que diz que o Brasil, ele é um Estado social. O que é o Estado social? O Estado social nada mais é do que a intervenção do Estado na economia e na sociedade, com o intuito de promover a justiça social. Não vou entrar em debate aqui, senão o tema vai ficar muito longo, mas o objetivo não é falar sobre isso. Por que eu falo sobre impostos e Estado social, tá? Porque a função desse tipo de política do Estado social é que todo mundo acaba contribuindo com todo mundo. A pessoa que tem a força do trabalho e a que não tem a força do trabalho, essa que tem a força vai custear, entre aspas, a vida dessa pessoa que não tem a força do trabalho. Em resumo, podemos assim dizer, numa definição bem filosófica do termo, de que o Estado deve garantir o acesso aos serviços de educação, saúde, segurança e demais serviços básicos da população. Então, quem tem mais condições acaba que vai dividindo ali com quem tem menos condições. E mais uma vez, eu faço um disclaimer aqui com vocês, de que eu estou tratando desses assuntos da forma mais rasa possível, sem entrar muito na complexidade das coisas, mas para explicar num contexto geral como que funciona, para chegar a uma conclusão do motivo da instauração de impostos que existem no mundo todo. Nos Estados Unidos, nós também temos impostos, não tanto quanto o Brasil, porque o tipo de política lá prevê que o Estado ele tenha um tamanho menor. Ele não intervenha tanto na vida da população, diferente do Brasil, que o Estado ele tem um tamanho maior e ele interfere mais na vida das pessoas. Isso são organizações políticas, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar para o vídeo do Nicolas. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta também está. Nesse ponto, ele disse a verdade, que basta você movimentar 5 mil na conta que você vai entrar na mira da receita. E isso é verdade, você tem que movimentar 5 mil, tanto de entrada quanto de saída. E mais uma vez eu vou dar um exemplo. Se entrou na sua conta 3 mil, o banco não vai informar que entrou 3 mil, mas ele vai informar que gastou 8 mil reais. Então, vai constar a despesa de 8 mil, mas não vai constar a entrada de 5 mil. E esses dados, ó, vão ser cruzados no intuito de falar, peraí, como você gastou 8 mil, sendo que você declarou só 3 mil? Então, sim, quando ele disse o trabalhador informal, é isso. Tem meios de regularizar a informalidade? Tem. Através do quê? Da MEI. Todo mundo sabe que existe MEI? Não. Eu já dei palestras para feirantes que eles não sabiam que existia uma possibilidade de ter uma MEI. Eles usavam movimentações da sua conta bancária, e isso não é mentira. Mas vamos lá terminar de analisar o vídeo do Nicolas. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa pra boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo?
Nesse ponto, eu concordo com o Nicolas. Quando o governo fala que é uma modernização fiscal, isso também me assusta um pouco. Porque, veja bem, aumentou o nível de controle do Estado, de fato, com as movimentações da população brasileira. Então, nesse ponto sobre a modernização fiscal, eu estou com o Nicolas. Eu também não acho que isso é só uma modernização fiscal, e sim abre o leque do Estado para controlar o que tem dentro da nossa conta em termos de saldo, em termos de valores, não em termos de descrição das movimentações. Mas vamos continuar com o vídeo. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com o Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. Nesse ponto, eu também concordo com ele, que se o objetivo da lei realmente é, tal como o Lula disse, que é de evitar lavagem de dinheiro, de evitar a sonegação de impostos, eu acho que ele deveria começar primeiro com os políticos, e incluindo o Nicolas também, com todos os políticos, porque quem está de posse do dinheiro da população? Quem arrecada esses impostos? Quem movimenta essa conta? Então, a gente tem que averiguar as pessoas que estão ali com a mão no dinheiro. Então, nesse ponto de que deveria começar com os políticos, eu concordo. E eu concordo também que faça com o Nicolas também. Não estou dizendo que ele está envolvido com o dinheiro de nada, mas eu digo que todos os políticos eles deveriam ser investigados não só pelas movimentações financeiras que eles têm nas suas contas bancárias, mas também com que eles prestam favores, como que eles trocam esses favores. Isso eu acho que deveria ter, porque aí a casa de muita gente ia cair. Convenhamos. Mas vamos continuar com o vídeo. O vilão do Brasil é quem ganha R$ 5.000 e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Eu concordo com ele de que o vilão do Brasil não é quem recebe 5.000 e não declara, mas eu discordo dele sendo a favor de certos tipos de omissões e descumprimentos da lei, porque, como eu disse, desde o ano de 1965, e eu vou deixar novamente aqui a lei para vocês, sempre, desde essa época, é crime no Brasil a sonegação fiscal, que nada mais é do que você não declarar ou omitir informações. Isso já existia, ó, desde essa época. Então, essa premissa que ele colocou, ela é falsa, porque o vilão do Brasil é a corrupção, que pega o dinheiro público e utiliza para fins que não são para favorecer a população brasileira. Mas faço novamente um parênteses que desde 1965 é crime do Brasil a sonegação de impostos. Então, a resolução 2219 e nada inovou nesse sentido. E fazer uma premissa de que o vilão do Brasil é quem recebe 5.000 e não declara, você está trazendo em discussão um ponto um pouco precário. Porque não pode ter sonegação, independente dos valores que estão acima ali. Mas vamos continuar com o vídeo do Nicolas. Engula isso. Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nesse ponto também eu discordo com ele. Eu acho que a gente nunca vai ver essa placa nos lugares, porque é humanamente impossível, até mesmo porque da onde virá o dinheiro? Alguém vai ter que movimentar na conta bancária, sacar o dinheiro e ficar ali circulando. É uma prática que não vai acontecer do jeito que ele falou. Então as pessoas vão continuar sim utilizando o crédito, enfim. Então essa premissa dele também eu considero ela inverídica. O que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Ele disse que o PL entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade sobre essa nova instrução da Receita Federal. Mas eu não localizei. Se alguém tiver localizado essa ação,
Por favor, coloque nos comentários aqui se vocês acharam isso em algum lugar, porque eu não achei. Eu vi reportagens do Migalhas falando sobre isso, mas eu não vi a ação, eu não vi a distribuição disso em lugar nenhum. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Nesse ponto, o Nicolas também está certo. A maioria dos 11 ministros, 7 foram indicados pelo governo do PT. Percebeu a consequência de um voto mal dado? Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E sobre o comentário de que o Lula vai quebrar o Brasil, eu deixo para vocês debaterem nos comentários o que que vocês acham, porque eu não vou dar a minha opinião, porque, como eu disse, o meu objetivo aqui é transformar esse assunto do Pix e esse vídeo do Nicolas, que foi tão polêmico, numa discussão sobre realmente o que tem acontecido. Até porque eu, como cidadã, fiquei muito preocupada e eu fui estudar a fundo para descobrir o que que tinha de diferente na instrução antiga e na instrução nova. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho do direito de vocês. Meu nome é Suelen Passos, eu sou advogada e eu conto com vocês aqui com debates saudáveis nesse comentário. Até o próximo vídeo.